Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, livro de Atos. O nome do livro é Atos. Alguns dizem Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja Primitiva. Capítulo 7. Primeiro culto da palavra de 2019. O Senhor nos ajudou em 2018 e o Senhor que foi fiel conosco até então o será mais um ano em nome de Jesus, amém? Eu acredito que o Deus que sempre falou conosco nesses cultos, em todos eles, hoje continuará ministrando nos nossos corações. Atos capítulo 7, a partir do verso 20. Diz assim: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder ou juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos. Você pode repetir essa frase comigo? Passados 40 anos. Apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ele ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, Moisés. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinha rejeitado com essas palavras, que tinham rejeitado. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Até aqui. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós precisamos ouvir o Senhor. Ministra no nosso coração pela Tua palavra, essa voz que quebra grilhões, essa voz que nos coloca de novo no centro da Tua vontade, essa voz que é capaz de colocar aonde havia desespero, esperança, tristeza, alegria. Ministra o nosso coração, Pai, no nome de Jesus. Começamos 2019 e eu acredito que todos nós temos expectativas de que algumas promessas de Deus irão se cumprir nesse ano. Eu acredito que nós, pelo menos eu e acredito que a maioria de nós, começamos com uma certa expectativa de que nesse ano Deus vai realizar algumas promessas que Ele tem sobre nós. Nós temos a expectativa de que é nesse ano que nós veremos a nossa família salva.
Irmãos, podia ter melhorado esse amém, né? Vai que Deus estava esperando só esse amém aí, fala a verdade. Nós temos a expectativa que nesse ano o Senhor pode curar alguma enfermidade da nossa vida. Nós temos a expectativa de que é nesse ano que Deus vai abençoar e nós iremos descobrir ou então executar o ministério que Deus tem para nós. São expectativas que nós carregamos. Alguns de nós ouvimos promessas há muito tempo atrás. Muito tempo. Promessas de que Deus iria fazer tal coisa, de que Deus ia fazer outra coisa. Além dessas promessas que foram ouvidas, nós temos muitas promessas de Deus aqui. Muitas, irmãos, muitas. A Bíblia é um livro de promessas. E nós, com o passar do tempo, vamos esperando que a promessa se cumpra. Eu espero 1 ano, espero 2, acho que vai ser e não é. Penso que agora chegou a hora e não chegou. Essa dinâmica de promessa versus tempo, às vezes nos faz mal. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Tempo versus promessas. Uma coisa é Deus ter prometido, outra coisa é o tempo que vai demorar para se cumprir. É uma frase muito conhecida que fala: toda promessa passa pelo teste do tempo. E passa mesmo. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos tudo num dinamismo muito grande. Nós gastamos aqui o quê? 3 minutos para ler esse texto? Mas a gente perde a compreensão de quanto tempo se passou. Um detalhe temporal no texto que nós lemos foi: passado 40 anos. Nós demoramos 2 segundos para falar essa frase. Mas para Moisés demorou 40 anos. O texto que nós lemos é a defesa de Estevão. Depois você leia, que é um trecho lindo das Escrituras. Mas ele fala da história de Moisés. E Moisés é um homem que sabe como funciona essa dinâmica de tempo e de promessas. Moisés é um homem que sabe que promessas às vezes demoram. A Bíblia fala que o povo de Israel precisava de um libertador, que seria um homem. E de repente, nasce esse homem, chamado Moisés. O faraó fica sabendo de uma história mais ou menos assim, e ele manda executar as crianças. Executa todos os meninos, porque se o menino nasceu, vamos matar todos, que aí acabou o problema. A mãe de Moisés sabe disso, e ao invés de matar, cria ele 3 meses, depois joga ele num rio. Moisés vai parar próximo de quem? Da filha do faraó. E a filha do faraó olha aquele menino no rio e fala: eu vou criar esse menino. Esse menino vai ser alguém meu. E quem ela chama para criar o menino? A própria mãe de Moisés. Bom, só nesse trecho aqui dá para ver como Deus trabalha de forma maravilhosa. Fala a verdade. Se fosse você, eu já tinha dado um glória a Deus já para acordar esse irmão do seu lado. Já tinha glória a Deus só por esse trecho. Só por como Deus trabalha. A própria mãe dele vai criar ele. E a Bíblia diz que ele é instruído em toda a ciência do Egito. Toda a ciência. O Egito tinha uma ciência extremamente avançada. Moisés cresce como um homem cheio de conhecimento. Quando Moisés chega aos 40 anos de idade, ele vai visitar os irmãos dele, os israelitas, que são escravos dos egípcios. Quando ele chega, ele vê um egípcio maltratando, batendo em um israelita. Ele se comove com aquilo. É um irmão meu que está apanhando. Não é para apanhar, ele vai. E Moisés era um homem explosivo. Ele vai para cima do egípcio e mata o egípcio. E a Bíblia diz que ele esperava que os israelitas iriam compreender que ele era o homem que Deus tinha levantado para livrar o povo. Pensa comigo, você é Moisés. Você sabe de uma promessa que Deus vai levantar alguém para livrar o povo. É um homem
todos os homens da sua geração morreram, só sobrou você. Você é criado pela filha do faraó. Você tem uma patente alta no Egito. Você é respeitado pelo próprio faraó. Você faz as contas, irmãos? Moisés sabia que era ele. Moisés sabia que ele era o filho da promessa. Ele sabia que aquela promessa dizia respeito a ele. Ele mata o egípcio, achando, bom, agora o povo de Israel sabe que sou eu. Não foi só eu que entendi, todo mundo entendeu. Ele vai embora, no outro dia ele volta e tem 2 hebreus brigando. 2 israelitas estão brigando. Ele chega e fala, irmãos, não façam isso, não briga não, vocês são irmãos. Não vamos brigar entre a gente. Ele chegou já na posição de líder, sou líder do povo, ouve meu conselho, tal. Um olha para ele e fala assim, quem é que te constituiu juiz sobre nós? Em outras palavras, quem você está pensando que você é, cara? Toda aquele vislumbre que ele tinha de que ele era o prometido, caiu por terra. Tudo aquilo foi por água abaixo. Ele pegou e fugiu, irmão. Aí vem o trecho que nós lemos e repetimos. O que acontece na história? Passam-se 40 anos. 40 anos depois, Moisés está com 80 anos. 80 anos de idade. Moisés escreveu o Salmo 90, que no verso 10 ele diz assim: a vida do homem é 70, 80 anos, passou disso é enfado e canseira. Então o próprio Moisés dizia que chegou nos 80, a vida acabou. Ele mesmo deixou registrado. Aí Deus, que gosta de dar uma contrariada na gente, quando Moisés tem 80 anos, se revela para Moisés no meio de um fogo, de uma sarça pegando fogo. É como se Deus falasse: Moisés, você acha que a vida acabou? Você desistiu da promessa. Você se esqueceu da promessa. Você que acha que a promessa não vai mais se cumprir. Mas o que eu prometo eu cumpro. Volta, porque eu vou te usar para libertar o povo de Israel. Nesse contexto da história, irmãos, e Moisés volta, você conhece a história, 10 pragas para lá, é mar abrindo, é um monte de coisa, e o povo é liberto por meio de Moisés. Nesse contexto, eu quero falar sobre essa dinâmica de tempo e promessa. Porque no meio do caminho, Moisés se frustra, porque o tempo foi passando e a promessa não acontecia. Quando ele achou que ia, não foi. Quando ele tentou, não deu certo. Ele falou que o povo foi rejeitado. Ele se frustra. Por que Moisés se frustra? Primeiro, Moisés se frustra porque no verso 22 vai nos mostrar que ele achava que ele estava pronto para libertar o povo. Ele achava que agora ele foi educado em toda a sabedoria do Egito. Ele era poderoso. Ele estava no auge da idade. Ele achou: agora é minha vez. Agora é comigo. Bateu certinho, ó. Tinha uma promessa. Sou eu, sou o cara, vou lá. Ele achava que ele estava pronto, que a hora era aquela ali. Ele se frustrou porque ele pensou que era por causa dos méritos dele que a coisa ia acontecer. Ele pensou que a promessa de Deus era baseada nos méritos humanos. Deus me prometeu, eu me capacitei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu estou pronto. Não, irmão. Se Moisés liberta o povo aqui com 40 anos, ele ia achar que ele libertou por causa dele mesmo. Ele ia achar que a glória era dele. Porque afinal ele tinha muita sabedoria, ele era instruído do Egito, ele era o filho da filha de Faraó, ele tinha que ser respeitado. Deus tira a possibilidade dele libertar o povo quando ele acha que ele está pronto, para mostrar que a promessa não é baseada nos nossos méritos. A promessa se cumpre não é baseada na nossa força. A promessa se cumpre não é porque eu sou bom, não é porque você é maravilhoso, não. A promessa se cumpre única e exclusivamente porque Deus é bom, porque Deus é fiel e a glória é toda dele. Quando a gente acha que está pronto,
Não. Chegou a hora. Quem falou? Agora eu vou para cima. Não, irmãos. Quando ele achou que estava pronto, estava começando o trabalhar de Deus na vida dele. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus nos promete algo, Ele começa a nos preparar para aquilo que Ele prometeu. Deus nos promete e começa a nos preparar para receber. Todos esses 40 anos que Moisés ficou no deserto, foi um tempo de preparação para Moisés. Moisés mudou absolutamente, irmãos. Primeiro Moisés chega e fala: sou eu, vai e mata o egípcio. Ele vai querer separar os irmãos. Ele achou que era ele. 40 anos depois, quando Deus chama ele, o que ele faz? Logo de cara: não, Deus, não, sou eu não. Não, Deus, não quero não. Não, Deus, manda outra, eu não tenho qualificações, minha boca é pesada. A gente não sabe se Moisés era gago, se Moisés era fanho, mas Moisés tinha algum problema na fala. Ele fala: não sou eu não. 40 anos antes ele não estava pensando em nada disso. 40 anos depois, ele se colocou no lugar dele. Deus estava trabalhando em Moisés para que Moisés pudesse receber a promessa. Meu irmão, talvez você ande meio frustrado com Deus, porque Deus te prometeu coisas e você se frustrou porque quando você achou que era, não foi. Não significa que a promessa morreu, não significa que Deus mentiu, não significa que Deus desistiu, significa só que você ainda não estava pronto. Deus está te preparando e no tempo certo a promessa de Deus irá se cumprir sobre a sua vida. Moisés era um homem explosivo. Ele viu um egípcio batendo no israelita, ele matou o cara. Ele matou, irmão. Agora olha o que a Bíblia diz sobre Moisés. Abre sua Bíblia em Números. Números no capítulo 12. Números capítulo 12 no verso 3. Olha o que a Bíblia fala sobre quem Moisés se tornou. Diz assim: ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. O homem mais paciente da terra, 40 anos atrás, tinha assassinado outra pessoa. Ele nem sabia o que estava acontecendo, ele viu. Foi lá e matou o cara. 40 anos de deserto muda a gente, não muda? 40 anos de deserto nos prepara. Se fosse aquele Moisés explosivo, na primeira reclamação do povo, ele mandava Deus matar todo mundo. Você conhece a trajetória do deserto, terra prometida? Você sabe quantas vezes o povo reclamou de Moisés? Você sabe quantas vezes o povo falou para Moisés: não tinha cova suficiente no Egito para a gente morrer lá não? Por que você trouxe a gente para morrer aqui? Chegou ao ponto de, na trajetória, Deus olhar para Moisés e falar assim: Moisés, esse povo não dá não. Muito reclamão. Vamos fazer um seguinte: eu vou matar todos eles e de você, Moisés, eu vou suscitar um povo que vai me adorar. Já pensou nessa proposta de Deus? Já pensou nisso? Imagina Deus chegar num pastor de igreja, falar assim: meu pastorzão, o povo da sua igreja dá trabalho demais. Eu vou matar todo mundo e de você eu vou fazer uma igreja top. Essa proposta Deus sabe para quem faz. Moisés era muito paciente e fala: Senhor, o que as outras nações vão pensar do Senhor? Vão pensar que o Senhor deu errado, que o Senhor tirou do povo de lá, matou aqui, vão pensar que não deu certo. Olha só, irmãos. Mas esse Moisés ficou assim depois de 40 anos de espera.
40 anos de deserto. 40 anos achando que a promessa tinha acabado. 40 anos pensando que não era ele o escolhido. 40 anos cuidando de ovelha do sogro, pensando que a vida dele iria acabar daquela forma. 40 anos achando que o destino dele era esse. 40 anos sem perspectiva ou esperança nenhuma de mudar de vida, achando que ele iria morrer daquele jeito. Esse tempo preparou Moisés para a promessa. Fica tranquilo. Deus está te preparando para a promessa. Deus está te preparando para receber o que Ele tem para você. Não, pastor, o meu tempo já foi. Calma, Moisés. Não, pastor, a minha vida é isso aqui mesmo, eu tenho que me acostumar. Calma, Moisés. O Deus que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. Eu ouvi um exemplo muito interessante. Você pega uma nota de R$100 e dá na mão de uma criança de 2 anos de idade? Alguém aqui faria uma coisa dessa? Fala, meu filho, um presente para você. Toma, R$100. Acho que não. Talvez você compre um presente para ela que seja até mais caro. Você compra uma motoquinha de R$1.000 e dá para ela, mas uma nota de 100 você não dá não. A não ser que você seja tão doido quanto a criança. Agora, para um adolescente de 15, eu acho que você tem coragem de presenteá-lo com uma nota de 100. Qual a diferença? É a mesma pessoa. A diferença é que o adolescente de 15 sabe o que fazer com a nota. O de 2 pode achar a nota bonitinha. Pode achar aquele peixinho a coisa mais linda. E ele pode querer até fazer outros peixinhos do lado. Ele pode querer recortar só o peixinho, misericórdia. Já dá uma aflição na hora, né, irmão? Fala a verdade. Ele pode querer muito, mas não está pronto. Ele pode desejar, mas não chegou a hora. E se você recusa, ele vai chorar. Ele vai achar que você é mau. Ele vai achar que... uma série de coisas, irmãos. Deu para entender? Deus está te preparando para a promessa, querido. Não desanima, não. Não acha que acabou, não. Não acha que o tempo já foi, não. Porque Deus está te preparando para a promessa. Esse tempo é tempo de preparo de Deus para a sua vida. Quem aqui já percebeu o quanto amadureceu em 5 anos? Dá para dar uma boa amadurecida, fala a verdade. Alguns falam, pastor, ano passado e esse ano eu já sou outra pessoa. Imagina se Deus tivesse te dado o que você queria tanto na época que você quis. Será que você estaria aqui numa quinta-feira à noite? Será que o seu compromisso com Deus ainda estaria como está hoje? Se Ele não deu ainda, Ele sabe o que está fazendo. Espera, Deus está te preparando para a promessa. Amém, irmão? Segunda coisa, Moisés se frustra porque ele achou que estava pronto. Segunda coisa, Moisés se frustra porque o cenário estava montado. Olha só, promessa de um homem que viria libertar. Só ele sobra da geração. Além de sobrar, ele é criado com a filha do filho de Faraó, com a filha de Faraó. Só pode ser ele. 40 anos de idade, já tem maturidade, tem vigor, tem empatia pelos irmãos. Só pode ser ele. O cenário estava pronto. Estava montado, irmão. Era ele para assumir aquilo. Era ele para ser o libertador. Moisés se frustra porque apesar do cenário estar montado,
Ele tem que fazer o que com todo aquele cenário? Virar as costas e fugir para o deserto. Ele se frustra porque o cenário estava montado, mas ele teve que abandonar o cenário e fugir. Ele se frustra porque ele achou que era agora. Olha a vida dele, o que acontece. Ele vivia no palácio de Faraó, agora ele mora no deserto. Ele comia das iguarias do Faraó, agora ele tem que dividir um pedaço de carne com o sogro. Ele vai morar na casa do sogro e da sogra. Ele certamente tinha o quarto dele, irmão. Agora foi morar com o sogro e com a sogra. Tem nada de ruim nisso, viu? Morar com o sogro e com sogra. Tem nada de ruim com isso, não. Nada de mal, irmão. Eu moraria tranquilamente. É só orar bastante, aleluia. Se revestir de toda a armadura de Deus para que chegue. O que eu quero que você perceba é de onde ele estava para onde ele saiu, ou de onde ele saiu para onde ele foi. É para desanimar qualquer um. Talvez é você. Pastor, eu já estava na liderança. De repente, hoje eu sou um membro do banco. Pastor, eu já desenvolvia tal trabalho. Hoje eu não faço mais nada. Pastor, eu já tinha tal função. Hoje eu só venho na igreja. E tô tão mal, pastor, que nem venho sempre. Aí você se lembra das promessas que Deus te fez, está incompatível. Porque aquele cenário era o ideal, não é esse que você está vivendo hoje. Aquele cenário era o cenário que você achou que a promessa ia se cumprir. O cenário atual é um cenário de deserto. Você olha para você e pensa que aquela era a hora, aquele era o momento, era lá que tudo estava cooperando para o seu bem. E você olha para você hoje e você percebe que você saiu do palácio para o deserto. E talvez foi Deus que te trouxe aqui nessa noite para falar que é Ele que tira todos os cenários e apoios naturais, para que você perceba que quando a promessa chegar não foi por um apoio natural, não foi via humana de jeito nenhum, a promessa veio direto das mãos do Todo-Poderoso para a sua vida. Moisés teve um encontro com uma sarça pegando fogo que não se consumia, só podia ser Deus. Se ele recebe a promessa lá, ele ia falar, o cenário estava todo montado, era isso mesmo. Às vezes Deus nos tira a condição de vitória, irmãos. Às vezes Deus nos tira as estruturas naturais. Alguns ventos da nossa vida, às vezes quem sopra é o próprio Deus. Para que a gente entenda que a gente não depende de homem nenhum. A nossa vida, você não depende do seu chefe, você não depende do seu pastor, você não depende de A, você não depende de B. A sua vida ainda está na mão do Todo-Poderoso, ainda é Ele quem está no controle dela, querido. Você não precisa de apoios naturais, você não precisa de um cenário organizado e montado para a sua vitória, você não precisa de um cenário maravilhoso para você receber o cumprimento da sua promessa. Você precisa de um Deus que tem boa memória e se lembra do que falou para você, e se Ele se lembra, do nada Ele faz tudo vir para a sua mão. Recebe em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Ele chama à existência as coisas que não existem como se elas existissem. Esse é Deus que faz assim, ó, haja luz. De onde? A Bíblia só diz, houve luz. Não, mas de onde veio? Não interessa, irmão. Ele mandou, tem que acontecer. A gente às vezes fica olhando para o cenário, né? A promessa vai se cumprir, a gente começa a olhar para o cenário. Fulano fez isso, fulano... eu acho... Eita, Deus está trabalhando. Aconteceu tal...
fim tá chegando. E a gente vai se empolgando com um cenário. Irmão, o cenário tanto faz. O cenário tanto pouco importa. Porque talvez é no deserto que você vai estar caminhando, e em mais uma noite qualquer da sua vida, talvez é com o pensamento de que minha vida vai acabar desse jeito mesmo, a minha oportunidade já passou. Talvez você vai estar vivendo mais um dia da sua vida achando que era um dia normal. Você vai olhar de longe e ver uma sarça se consumindo, pegando fogo. E você vai continuar andando e vai achar estranho, porque a sarça pegar fogo era até algo aceitável, mas ela não apagar, não consumir, isso que é estranho. Mas era mais uma noite qualquer da sua vida. Era mais um dia qualquer que você achou que as coisas iriam caminhar assim. De repente é no deserto que você vai se aproximar dessa sarça e vai ouvir do meio dessa sarça a voz do Deus Todo-Poderoso falando com você. Talvez Deus não queria te encontrar no palácio, Ele te levou para o deserto para lá ter um encontro marcante com você, querido. Nós não precisamos nos apoiar nos cenários, irmãos. O apóstolo Paulo escreve que nós não andamos pelo que vemos. Fala com força. Nós não andamos pelo que... Nós andamos pelo que cremos. Nós acreditamos. A gente pode não estar vendo nada. E pior do que nada, a gente pode estar vendo o cenário se reverter completamente. A gente pode estar vendo aquilo que a gente achou que era bom virar ruim. A gente pode estar vendo aquilo que a gente planejou e por água abaixo. Mas ainda assim nós não andamos pelo que nós estamos vendo. Pode estar piorando. Se Deus prometeu, a promessa vai se cumprir. Moisés se frustra porque o cenário foi desmontado, irmão. Não era mais ele. Não tinha como mais. Não tinha mais como ser. Era impossível. Todos nós passamos por isso, irmãos. Todos nós. Houve um tempo na minha vida que Deus fez surgir no coração o desejo de ser pastor. E foi Deus que fez surgir, porque eu não pensava em nada disso. Meu sonho era ser músico profissional na igreja. Eu e meu irmão, nosso sonho era esse. Era ser músico. Era tocar na igreja. E ter um nível profissional. Nunca tinha pensado em ser pastor. Nunca. De repente a gente estava num devocional do Ministério de Louvor e o Tiagão perguntou: onde vocês querem estar daqui a 5 anos? E o pessoal foi respondendo. E na hora que ele falou, veio no meu coração. Na hora, irmão. Na hora, eu não pensava nisso. Eu falei, eu falei, eu quero ser músico, tal, na igreja, mas eu quero ser profissional. E eu quero pregar também. E eu lembro exatamente o que eu falei, mas eu quero ser aqueles caras avivados, aqueles caras que... Eu quero ser esses. Ainda bem que Deus não ouviu essa parte. Eu tentei, eu juro que eu tentei, mas não dá, né? Eu sou assim, é assim e pronto. E aí veio o desejo, a partir daquele momento, irmão, eu comecei a receber tanta profecia de gente que eu não conhecia de lugar. Irmãos, foi incrível, eu nunca vi aquilo. A gente estava orando no monte, o irmão veio, olha, Deus está mostrando uma Bíblia aberta descendo sobre a sua cabeça e vai te dar entendimento da palavra, vai te fazer enxergar coisas que ninguém enxerga e blá 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 blá. Falei, eita glória! Uau! Fui em um culto lá em São Paulo, em São Mateus, irmão, sou de São Bernardo. Fui lá em São Mateus em um culto, pastor pregando, e era uma pregação sobre chamado, quem tem chamado ministerial. E no final ele falou, eu quero orar por você, um negão enorme, eu quero orar por você que tem um chamado de Deus na sua vida, mas ainda não começou a desenvolver esse chamado. E o pessoal, e eu fiquei no banco. Aí ele pegou, igreja pentecostal é embaçada, hein? Ele pegou, tem mais gente. E eu falei, eita, não sou eu não. Ele falou, nós não vamos orar enquanto você não vier. Aí ele já usou você no singular. Eu falei, eita, é com alguém isso aí. Pô, sai do seu lugar e vem. Aí eu peguei e falei, acho que eu vou. Na hora que eu fiz assim, ele falou, vamos orar. Eu falei, eita. Aí eu fui lá na frente. A hora que eu vi, ele desceu do púlpito direto, irmão. E aí começou a falar
E Deus começou a usar ele, eu vou te levantar, você vai ser pastor, você vai ser pregador, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu não lembro muito bem, porque você começa a chorar, mistura remela com não sei o que, aquele choro maravilhoso. E foram muitas pessoas, muitos lugares, Deus usando e falando sobre esse chamado pastoral. Falei, chegou o momento. Aí meu sonho era trabalhar na igreja. O pastor Fantini fez o convite. Nunca pedi. Eu orava, Deus, eu não aguento mais empresa, tô perdendo meu tempo aqui, quero dedicar meu tempo para a obra. E era a nossa oração. Um dia eu tô numa ceia aqui, você tá achando que Deus não fala aqui? Tá. O irmão chegou em mim, falou, olha, Deus me falou que vai realizar o desejo do seu coração. E saiu. Aí eu, peraí, desejo do meu coração? Vou trabalhar na igreja. Certeza. Isso foi no domingo, na sexta-feira o pastor me ligou, Denis, quero conversar com você, vem aqui. Falei, pronto, é a proposta, certeza. Eu chego aqui, o que era? A proposta. Denis, eu tava orando, a gente precisa de alguém aqui, Deus me mostrou você. Falei, pronto. Cenário perfect. Perfeito. Falei, pastor, eu vou sair da Dolly onde eu trabalho, vou trabalhar, vou pegar o mês de dezembro de férias e vou chegar. Sabe o que eu pensava, irmão? Vou abrir o coração aqui, ó. Pensava assim, agora, irmão, trabalhando na igreja, me dedicando integralmente, vou arrebentar. Vou ser um baita pastor, vou pregar muito, agora eu vou conseguir dar uns girai, agora vai ser. Isso foi em dezembro. Em janeiro chegou o dia de eu trabalhar na igreja. Estava com síndrome do pânico. O que atacava a síndrome do pânico? Vir para a igreja. Não é possível, não tem sentido. Eu chorei demais, irmãos. Chorei pedindo, Deus, me leva, porque não tem cabimento um negócio desse. Como um pastor vai ter um negócio desse? E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. O cenário que eu tinha feito, quando eu achei que eu ia lá, Deus falou, não. Isso acontece, irmão, na nossa vida. De se desesperar totalmente. Quantas vezes eu liguei para o pastor Fantini, pastor, eu preciso conversar, vamos lá na igreja. E a gente chegava aqui, eu só chorava, pastor, eu estou em crise, eu estou tendo crise de pânico. Minha crise começou numa viagem. E anos, irmão, durando anos o negócio. Irmão, você olhar pra mim e falar que é falta de fé, eu tá com o microfone daqui, ó. Eu sei que eu orei, jejuei, clamei. Mas Deus tem propósito nas coisas. Essa crise atacou numa viagem. Então falava em viajar, meu coração quase saía do peito. Eu achava que eu ia morrer se eu entrasse no carro. Um casal da igreja pagou para mim e para a Sara, pastor, a gente vai abençoar você, vamos para Olímpia, você, a Sara e o João. Eu peguei aquilo por fora e falei, nossa, que bênção, por dentro, não, viagem não. Foi chegando a data da viagem, eu tive que ligar para esse irmão, ir na casa dele, chorando na sala dele, entregar e falar, eu não consigo, me perdoa, eu não consigo. Me humilhar, irmãos. É humilhante isso. Mas você não é pastor? É, irmão. E as promessas que me falavam junto com o pastoreio, as promessas todas vinham acompanhadas de assim, você vai andar o Brasil inteiro. Você vai andar muito de avião. Deus vai te levar para pregar nessa nação inteira. E eu começava a lembrar das promessas, não tem sentido. Não tem cabimento, o cenário foi desmontado, eu amava viajar, hoje eu não suporto a ideia de ter que viajar. Não vai se cumprir as promessas, não tem sentido. E por isso eu nunca mais viajei. Só que Deus é um Deus maravilhoso, que Deus promete, Deus cumpre. E minha última pregação de 2018... foi a 1.500 quilômetros daqui no estado da Bahia, irmãos. Porque o Deus que prometeu
Ele te leva para o deserto, se apresenta para você lá, te trata lá, te molda lá e te traz de novo para cumprir a promessa dele sobre a sua vida, meu irmão. Deus cumpre promessas, queridos. O cenário pode ter sido desmontado, o Deus da promessa ainda está de pé. Ainda está de pé. E depois de ter viajado 1.500 quilômetros dirigindo de carro e sem crise, irmão, na bênção, porque Deus é fiel. Deus é fiel, irmão. Sem remédio, sem crise, sem nada. Através dessa enfermidade, conheci a psicanálise, estou estudando, vou me formar. No meio do ano, começo a atender. Eita! Estou crendo que Deus vai me usar no meio dessa geração com um monte de problema emocional para ser uma bênção nessa área para as pessoas. Para eu chegar à psicanálise, eu tive que ir para o deserto do síndrome do pânico. Você não sabe para onde Deus vai te levar. Você não sabe o que Deus está preparando para você. Então não se desespera, não se desanima. O cenário pode ter sido desmontado, mas o seu Deus continua de pé. Deus é bom demais, irmão. Eu tô vendo o relógio aqui indo embora, mas não quero parar. Eu vou pregar mais 5 minutos também. Nossa, eu achei que você ia falar, vai mais, pastor. Deus é bom, irmão. Moisés se frustrou porque ele achou que estava pronto e não foi. Ele viu o cenário montado, o cenário se desmontou. E ele se frustrou porque ele achou que as pessoas iriam apoiá-lo. E as pessoas que deveriam apoiá-lo frustraram ele. Ele chega para os israelitas, ele vai ser libertador dos israelitas e fala: homens, não briguem. E os israelitas olham para ele e falam: quem você pensa que é? Moisés fugiu, não foi por causa de um egípcio. Moisés fugiu, não foi por causa de Faraó que ameaçou Moisés. Moisés fugiu porque quem deveria apoiar olhou para ele e falou: o que você está achando, irmão? Quem falou que a promessa vai se cumprir com você? Quem falou que você é escolhido, em outras palavras? Só que 40 anos depois, a Bíblia vai falar que os israelitas clamavam a Deus por um libertador. O povo que rejeitou, agora está clamando por um libertador. Ou seja, nesses 40 anos, Deus trabalhou nas pessoas que estavam à volta de Moisés. Está demorando? Porque Deus não está trabalhando só em você. Deus está trabalhando nas pessoas que te cercam. Deus está trabalhando em tudo, irmãos. Não é só com a gente. Às vezes eu penso assim, um irmão ora: eu quero ser promovido no trabalho, eu quero ser promovido no trabalho. Só que ele não está pensando que para ele ser promovido, alguém tem que sair. E essa pessoa que saiu? Deus também olha para ela, irmão. Então, para ele te promover, ele vai fazer alguma coisa na vida dessa pessoa que faz sentido para essa pessoa. É todo um trabalhar. O pai da oração que nós aprendemos é um pai nosso. Não é só meu. Não é só seu. Deus não deu a promessa a Moisés quando ele quis, porque Deus ainda precisava trabalhar no povo. Deus precisava trabalhar nas pessoas. Talvez você está olhando só para você, só para a sua realidade. Você que quer, você está achando que é o tempo. Calma! Deus está trabalhando no todo. Não é só em você, irmão. Não é só em mim. Deus está trabalhando em várias pessoas também. A promessa não diz respeito só a nós. Deus não é egoísta. Deus não tem filhos prediletos. Deus não vai dar promessa para um filho em detrimento de outro filho. Deus olha para o todo. Deus é um Deus pessoal, mas também é um Deus coletivo. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. O Deus que te ama, ama o seu inimigo. Você odeia seu inimigo, mas Deus ama ele. Por você, seu inimigo morre de fome.
Eu acho que Deus está me revelando aqui. Talvez Deus te trouxe aqui só para te falar isso aqui, ó. Por você, para você, talvez uma pessoa que você não tá te descendo, talvez para você essa pessoa tem que sofrer, mas Deus ama ela. Deus ama essa pessoa. E você está querendo que a promessa se cumpra em você, talvez até para que essa pessoa veja. Irmão, não adianta você esconder não, pastor. Misericórdia, Deus some no nosso coração, irmão. Eu sou muito sincero, cara. Sou muito sincero. Eu não me escondo não, eu sou pecador, passo esses sentimentos às vezes no meu coração. Talvez você está querendo até para... E Deus está vendo. Calma. Deus vai trabalhar em você. Deus vai trabalhar na sua família. Deus vai trabalhar nas pessoas que estão envolvidas no processo. Que a Bíblia diz que a bênção de Deus não acrescenta dores. Deus sabe o que está fazendo. A promessa, ela vai se cumprir. Mas não se desespera. Não desiste. Não acha que está tudo acabado. Não acha que a sua vida vai acabar desse jeito. Porque o Deus que prometeu não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que ele falou e vai se cumprir sobre a sua vida.